Sejam muito bem-vindos, galera, a mais um H Podcast, esse é o podcast aqui no Mercado Contábil, onde sempre você vai contar aí com convidados que vai ajudar a gente a entregar um conteúdo relevante para você. E hoje não seria diferente, a gente vai compartilhar aqui a experiência de um empresário contábil aqui de São Paulo, que está muito próximo de mim, é participante da H-Mentoria, e dentro da H-Mentoria eu tenho condições de olhar de perto, né? Quem é que está performando, qual é os diferenciais que cada mentorando tem, também quais são os desafios, né, que os mentorandos enfrentam. Então, eu convidei o Felipe para a gente poder bater um papo aqui sobre essa experiência. A gente fazer um bate-papo aberto aqui. Ele muito preocupado com o que a gente ia falar. O que eu falei para você, Felipe? Sem pauta nenhuma. Na hora a gente resolve. Ah, E foi bem isso, sem pauta eu nenhuma. adoro isso, sabe? É, bem de improviso, assim. Pois é. Nós vamos Mas embora. isso torna o nosso bate-papo bem dinâmico, E leve. porque não fica aquela coisa tipo, vou te perguntar isso, vou te perguntar aquilo e tal, e fica aquela respostinha pronta e tal. Sim, Então, é uma coisa assim bem legal. E o Felipe está à frente da Império Contabilidade Digital, né? isso. Fica no Fica no Ipiranga. No Ipiranga, Ipiranga. Que lugar do Ipiranga? na Bom Pastor, perto já do metrô Sacomani. Perto do metrô É, Sacomã. bem na subida da Bom Pastor Boa. mesmo. Eu trabalho ali perto, cara. Aonde? Meu único emprego, meu único registro em carteira foi ali na Lord Crockley. Pertinho, super perto. Pertinho, é. A esquina da Lorde Crockley com o Bom Pastor, que Sei. hoje ali é um prédio residencial, se eu não me engano. Hoje é um prédio residencial. Então ali era uma confecção, chamava-se Malharia Mundial. E foi o único lugar que eu trabalhei na minha vida com registro em carteira. Dos meus 15 anos aos 16 e meio para 17 anos, mais ou menos, foi quando eu trabalhei de office boy. Nossa. Aí eu saí ali da Bom Pastor, ali daquela esquina lá, né? Sim. Pouco mais à frente ele tem um Banco Itaú que até hoje existe ainda, né? Que perto Banco Itaú daquela tem do padaria lado ali, né? esquerdo, padaria Do lado de esquerdo, frente, né? Tem uma isso. padaria de frente Isso. lá e tal. E eu ia para lá para pegar dinheiro para poder pagar as pessoas lá. Uhum. Enfim, sempre sacava dinheiro lá pro gestor. Também lá na frente, lá embaixo, lá na frente, lá tinha um cartório, bem no finalzinho da Bom Pastor. Que agora mudou, tá um pouquinho mais para Tá um baixo. pouquinho mais para baixo, É, então eu fazia muito trabalho ali. e eu morava um pouco para cá, atrás do museu. Ah, você morava atrás do Eu museu. morava perto do museu ali. É. Hoje eu moro mais perto da Faculdade de São Camilo, lá para cima. E você vê como que é as coisas, né? Da mesma forma que a contabilidade hoje está passando por muita transformação, Sim. a função do office boy, ela praticamente se acabou lá com o motoboy, né? Sim, quase nem existe mais. Quase Exatamente. nem existe mais. Eu também comecei como office boy também, quando eu tinha 16 anos, no escritório de contabilidade na Moca. E quase hoje em dia quase nem fala mais de office boy. Exatamente, Ninguém fala, precisa levar, só levar um documento, nada. Hoje é tudo por e-mail, isso. E o próprio motoboy também diminuiu muito, né? muito. Com o digital, então, aqui a gente praticamente não utiliza Eu hoje quase também. nada. Eu vejo pelo meu escritório o que eu tinha de gasto, de despesa com motoboy até um ano atrás. E hoje em dia, você levanta meus gastos, eu tenho quase nada. É. É Aí quase você zero. imagina, por exemplo, que aqui a gente chegamos a ter 3 motoboy e nós tínhamos 2 carros. 2 carros que eram só para visitar cliente. Porque carregava documento, né? Porque Uhum. sempre tinha que Retirar, buscar. estar presencialmente no documento, no cliente. E isso acabou, né? E essa transformação toda. Mas a sua empresa contábil, ela já começou no digital? Não, ela não começou no digital. Sempre que quando o meu espelho era esse, ter carro na empresa, ter um motoboy. E quando ela começou, tinha acabado de me formar, eu era CLT de uma empresa, e meu pai sempre falava, Fê, abre um negócio seu, e eu decidi abrir o escritório de contabilidade. Nem sabia abrir empresa, nada, peguei tudo na raça e fui indo, não era no digital. Tinha ir buscar documento, levar, tanto que quem fazia muito essa parte de buscar era meu pai que ia e buscava, levava documento para mim. E aí depois, quando eu te conheci, que isso foi em meados de 2018, 19, por aí, que eu comecei a ter uma outra perspectiva, uma outra cara pro escritório, e aí ele começou a ficar digital, zerando documentos, zerando entrega de documentos, zerando busca, mas quando eu comecei a minha visão era essa. Eu queria no escritório com carro, com motoboy. Bom. E
Hoje você atende lá, você tem clientes ali que faria sentido você ainda visitar eles ou todos os clientes você já consegue atender 100% online? Digamos que 95% fica online, Fica cinco por online. cento ainda quer um pouco de presença ainda me cobra ainda. Vem tomar um café aqui, vem bater um papo pelo menos uma vez por mês, e aí eu tenho essa cobrança. Que é uma pessoa um pouco mais velho também, né? Então ainda tem um pouco dessa cobrança, mas Mas é mais pela questão do relacionamento e não pela questão da necessidade não, é mesmo. relacionamento mesmo, é tomar um café, não é nem questão de trabalho mesmo, porque assim, a gente nem troca ideia sobre trabalho, porque tá tudo online, tem tudo a hora que a hora que o cliente deseja, ele consegue ter o mapeamento da empresa dele, então é mais para tomar um café mesmo. A cobrança que eu tenho é essa, de ir para o cliente tomar um café. Ó. Uma coisa, por exemplo, que a gente percebeu, né, é como que o comportamento das pessoas elas vai mudando conforme as coisas vão acontecendo. Então, voltando um pouco ao tempo, a gente atendia o cliente 100% digitalmente, que a gente continua atendendo o cliente 100% digitalmente, mas ter a presença física em determinados pontos é fundamental. Sim, Então, encontrar o cliente nosso no evento, trazer o cliente para poder vir aqui participar de um podcast é uhum, estratégico para a gente. Por isso que a Taxos Podcast hoje traz grande parte dos clientes que estão por aqui, né? Às vezes eles vêm para São Paulo, então a gente sempre faz conexão com eles, fala, ó, quando você vai para São Paulo, tal, vamos fazer um podcast juntos. Então, ou seja, fazer essa conexão no sim, presencial. Por quê? Porque como tudo virou digital, naturalmente a gente percebeu que também se tornou, houve também um distanciamento natural. sim, Só que esse distanciamento natural, o que acontece? É tipo um namoro, né? A distância, né? É muito mais fácil de dar errado, né? uhum, com certeza, Então, a gente tem que entender, por exemplo, que existem limitações, né? sim, E dentro de uma relação 100% digital, também você carrega essas limitações. A contabilidade ainda é um tipo de serviço onde, por mais que você faça uma camada de branding da marca do escritório, é um tipo de serviço que é um serviço profissional e, como tal, você tem uma proximidade das pessoas com o cliente no final. né, ele quer ver para ter confiança em Exatamente. você. Ele quer ver ainda você aí sentado na frente para ter aquela confiança. Depois desse primeiro contato, não precisa, assim, pelo menos é o que eu vejo. Tem o primeiro contato, me conheceu, Conheceu? já não quer mais nada. Sim. Fica mais fácil de você É, depois manter esse contato num sim, processo digital à eu acho distância, que né? na minha carteira, eu acho que somente 2 ou 3 clientes que eu nunca vi na minha vida, só por foto e foi tudo por indicação. E eu falo, vamos marcar um café para eu te conhecer tudo. Ele Até não ele, quer. ele não quer. Ele fala, não, não precisa, eu confio em você 100%. Entendi. Mas são Uhum. poucos, muito Boa. poucos. E você, de um tempo para cá, começou a fazer rede social, né? Comecei, comecei a fazer, pegar um pouco mais na rede social, E como é isso para você? um mundo muito novo para mim. Ainda estou aprendendo um pouco ainda, você vê que eu ainda tô na mentoria, eu ainda estou aprendendo bastante, mas já começou a gerar bastante resultados para mim. Começou a vir alguns leads. Muitas pessoas não me conheciam como contador. Me conheciam, sabiam, mas não lembrava que eu era contador. Teve até um caso recente que veio assim, o cara falou, nossa, eu não lembrava que você era contador. Você pode assumir minha empresa? Tanto que o pai dele era contador também, é contador e tem escritório de contabilidade. E ele decidiu passar para mim porque ele falou que o perfil dele é muito mais próximo meu do que o dele, do que ele tinha antigamente. Ou seja, ele está chamando o escritório do pai dele de um escritório Bem isso, tradicional. tradicional, total, tradicional. E aí ele falou que eu era mais próximo da pegada que ele precisava. E ele falou, nossa, eu não lembrava que você era contador, te conheço há anos e não lembrava. Então isso tem acontecido bastante. Eu estar movimentando o Instagram e as pessoas, nossa, o Felipe é contador, lembrando de mim nessa parte. E eu consegui trazer esses leads para a empresa. Mas qual a dificuldade principal que você sente em fazer isso? Eu acho que é um pouquinho de enfrentar um pouco a câmera às vezes. Essa é a minha dificuldade. Tema a gente tem diversos. O duro é só em você às vezes enfrentar. E de alguns meses para cá tá tendo bastante. Eu abro perguntas às vezes e tem bastante interesse. As pessoas têm muito interesse, principalmente em MPO financeiro, em contabilidade digital. Mas a minha grande dificuldade é essa: é às vezes dar a cara ali. Tentar falar de uma forma mais assertiva para o cliente, para pegar ele mesmo, assim.
trazer ele para você. Mas isso você acha que está mais relacionado você com você mesmo? Ou como falar? O que você acha que é o. Eu acho que no como falar mesmo, às vezes. Às vezes pode ser que eu preciso ser um pouco mais assertivo, diminuir um pouco as palavras, ser mais objetivo no ponto. Isso é uma coisa, por exemplo, que eu já te dei alguns toques. Já, principalmente na última mentoria presencial. Não sei se você lembra. Que você mostrou um vídeo e aí eu falei e não fui objetivo naquele vídeo. E foi um vídeo que eu gravei assim, no piscar de olhos. Eu peguei o celular e falei, vou fazer um vídeo aqui agora. Peguei e já. E isso tá sendo frequente. Não tô mais tendo aquele, tipo, faço 5 vídeos, 6 vídeos. Isso tá sendo mais frequente. Consigo Tá tendo pegar. fluidez para produzir. Sim, sim. É mais a parte de ser objetivo mesmo no processo. Mas você acha que isso tem a ver com você mesmo? Qual o desafio que você vê nessa questão da objetividade? Eu acho que é um pouco comigo mesmo, de eu ser mais concreto no que eu quero. Se eu quero seguir esse caminho, eu tenho que seguir ele reto de uma vez. Não preciso dar uma volta para chegar nele. É mais comigo mesmo. Ó. E como que você faz hoje para analisar esse feedback da galera desses conteúdos que você tem postado? Alguns amigos próximos eu pergunto o que vocês estão achando. Ou até o pessoal às vezes me dá um feedback legal pela própria rede. Nossa, gostei do seu vídeo, legal, bem explicativo, você explica bem. Isso alguns clientes até falam, que eu acabo explicando bem. Que vem de vem de algumas contabilidades que o próprio contador não explica nada. E isso, através dos meus vídeos, eles até mostram, até falam, ó, dá uma olhada no meu vídeo no Instagram, segue minha rede social. E eles falam, até que você explica bem, consegue ter uma conversa boa. E isso é um retorno para mim muito bom, essa parte. Para mim está sendo muito bom esse retorno deles mesmo, do próprio público, assim, do meu Instagram mesmo. Boa. Isso, Maria, vem tudo em box também. Ah, muito legal, top. E amigos mesmo, às vezes eu pego assim e falo, oh, meu marido tá assistindo seu vídeo. Fala, tá ouvindo baixinho no quarto pra criança não acordar, tava tentando ouvir baixinho. Isso, pra mim, me ajudou bastante. Ó. E como que você divide hoje as suas tarefas ali dentro do escritório? Cara, hoje eu divido assim, eu tô um pouco mais na gestão, não saí do operacional ainda 100%. O que você faz operacionalmente? Operacionalmente eu ainda fico um pouco focado na parte contábil, um pouquinho, mas parte fiscal, DP, processos paralegais, tá tudo já fora, não administro mais nada, tenho só o controle que não chega para mim. Mas eu tô mais na parte de gestão e tentando essa parte de marketing, tentando ver toda essa parte de gestão do escritório em si. E você projeta que vai levar qual placa esse ano que vem do Summit em relação a 2023? Minha meta era chegar nos 30, já tô nos 50. O ano passado você Convertidos. pegou 50. relativo ao ano passado, mais que você recebeu esse ano, 50. 50. E você, como assim? Você tava nos 50 e porque você... eu achei que esse ano ia ser muito fraco. Eu achei. Porque... Por quê? Não sei, eu achei. Esse ano eu achei que tava muito fraco, tá muito devagar o começo pra mim esse ano. E aí deu uma deslanchada, que aí já logo bati os 50. E aí gostaria muito de atingir a meta do 100. A gente tá tentando isso. A gente tá... Mas você acha que é possível? Acho que sim. Acho que dá pra gente bater próximo. Se não bater o 100, mais próximo. E qual a importância disso para você? Muito, total importância pra mim. De reconhecimento, do trabalho bem feito. A própria equipe também. Hoje eu posso dizer que hoje eu tenho uma das minhas melhores equipes estão comigo hoje, que eu consigo confiar 100% e trazer esses clientes para dentro da empresa. Eu só não falo que eu quero bater, é só questão um pouquinho de medo mesmo, de não conseguir realizar o 100. Mas eu tinha colocado uma meta de 30. Pelo menos, tipo, garantir a placa. Garantir a placa dos 30. Quando eu bati os 30, já logo bati a 50. Foi questão de... Eu acho que até comentei com você isso. Foi questão de um mês e meio. Eu já logo bati a 50. Então, hoje... É que aí do 50 pro 100 já é um salto mais muito alto, significativo, né? E do último levantamento que eu fiz, a gente já tinha convertido mais 12. Do último levantamento que eu fiz. Então, já tá nos 60 e poucos.
É, do último nós, levantamento nós estamos em agosto, em agosto. dá para chegar, né, cara? Dá pra chegar sim. Batendo pesado dá. É, o que pode acontecer, talvez dezembro dá uma quedinha, né? Dezembro é sempre um mês meio complicadinho. Para nós, eu acho que o mês é sempre abril e dezembro. Abril por conta do imposto de renda, mas também a hora que acaba o imposto de renda, aí desanda. Aí vem todo mundo querendo fechar contabilidade, fazer transição. E dezembro, que é um mês meio parado, que é um mês curto, né? Então eu trabalho sempre até novembro, assim, com as minhas metas. Novembro. Então por isso que eu acho que eu posso chegar, mas minha meta seria 100. Só que pelo menos 50 eu já bati. Já tenho isso em mente. E se ela tá com 65, 68, mais ou menos. E lá atrás a gente conversava muito, quando você ainda não estava na mentoria, a gente falava muito sobre você participar da mentoria, você sempre falava, né? Tipo, vou participar, tal. Você ficou muito tempo ali, né? Fiquei. Fiquei naquele vai, não vai, vai, não vai. Queria muito, mas tinha um pouco de receio, um pouquinho de medo, porque também naquela época que a gente começou a conversar, já tem um bom tempo já, eu não tinha uma equipe sólida. Eu tinha uma equipe que eu era basicamente o operacional dela 70, 65% do operacional. Eu tinha alguns funcionários, alguns terceirizados até, que hoje eu já não tenho mais. Hoje são todos funcionários. E também eu tinha aquela vai, não vai. Tive o problema do AVC que eu tive um tempo atrás. Então foi tudo uma. Fala mais sobre isso. O AVC eu tive há 2 anos atrás. Foi o pós-pandemia. Mais ou menos no meio da pandemia eu tive um AVC. Acho que foi até um motivo que me levou a querer entrar na mentoria e mudar um pouco de vida. Porque eu sempre fui muito workaholic. Um cara dedicado ao trabalho, vivia 24 horas trabalhando. Um dos motivos por eu estar no operacional. E eu falava, minha empresa não anda sem mim. E depois do AVC eu vi que ela andou porque eu fiquei quase um mês internado no hospital. E a empresa andou. Andou e foi até uma brincadeira. Na própria UTI eu fechei 2 clientes. Então, fechei, mandei pelo celular para eles lá, eles cuidaram. Então, eu percebi que a empresa funcionou sem eu estar presente ali. Que eu tinha já começado uma equipe que eu estava não tendo segurança. Mas por quê? Porque eu era dominador, eu queria todos os processos embaixo de mim. E você consegue hoje entender por que você teve um AVC? Hoje eu consigo entender. Um dos motivos foi por excesso de trabalho, por querer tentar dominar tudo. Um dos motivos, acho que foi tal que o médico fala, foi uma sucessão de fatos. Na pandemia, meu escritório cresceu muito com a pandemia. Muitos clientes entraram no escritório. Mercado digital, médico, vários clientes, então deu uma ascensão muito grande. E nesse meio do caminho, eu tive a perda do meu pai. Então, foi tudo uma junção de eu estar muito workaholic e, ao mesmo tempo, teve a perda do meu pai. Seu pai faleceu Meu pai faleceu vai fazer quase 3 anos agora. Foi bem em 2020, então. Foi bem em 2020. E meu pai faleceu praticamente alguns meses até antes de eu casar. Então foi tudo ao mesmo tempo, assim. Então por isso que o médico acha que foi uma junção. Eu não esperava que o escritório fosse crescer tanto. Estava numa pandemia e estava todo mundo reclamando de recesso, um monte de coisa, mas não. Tinha semana que eu fechava 10 clientes. Então eu praticamente cresci na pandemia assim de uma hora para outra. Foi isso que até que me levou até a tomar a decisão de entrar na mentoria. Falando, agora acho que é o momento certo de eu entrar. E conta aí, como que é esse negócio de você ter um AVC? Você tava onde? Como é que foi esse negócio? Eu estava em casa, tinha acabado de vir de BH, tinha ido ao trabalho a BH, no sábado, aí eu voltei no sábado, no domingo acordei super bem, fui fazer almoço, cozinhei até, eu amo cozinhar, fui cozinhar, almocei, quando eu fui sentar para tomar um banho, sentei na cama para pegar uma roupa e me trocar, senti uma dor forte desse lado, como se fosse um torcicolo. E aí eu comecei a passar muito mal, com dor de cabeça, aí eu chamei minha esposa, e ela veio, e aí ela já logo entrou no elevador, o porteiro já viu pela câmera, né? Já foi me socorrer, foi aí que eu perdi um pouco do sentido. E ela me levou pro hospital. E chegando no hospital, Mas aí como te carregaram para levar? me carregaram. Ela me carregou.
Ela e minha mãe me colocaram no elevador e logo o porteiro viu. O porteiro já logo correu na direção do carro, me enfiou no carro e me levaram para o primeiro hospital que tinha mais próximo do Ipiranga ali, de casa. E logo que eu entrei, já fui socorrido, tudo. Aí foi que a médica veio, fez a tomografia, virou e falou assim: Nossa, ele tá totalmente com a cabeça ensanguentada. Ele teve um aneurisma, um AVC. Aí detectaram que foi um AVC. Aí entrei na mesa de cirurgia, que ia demorar 40 minutos, demorou quase 3 horas. A cirurgia. Que foi aquela cirurgia entrada pela virilha, né? Que faz pela cabeça. Aí que detectaram o sangramento. E aí eu fiquei na UTI por um bom tempo, umas 2, 3 semanas. Aí pro quarto, aí fui pra casa. Você consegue lembrar o momento que você acordou assim Eu lembro na de UTI? tudo. Tudo. Por isso que o médico achou muito estranho. Porque eu lembro de tudo, eu lembro da primeira pessoa que me atendeu, eu lembro de tudo. Desde o PS, da UTI, e da hora que eu tava no centro cirúrgico, que os médicos passaram, conversou comigo, eu lembro de tudo. Eu não tive uma sequela, não tive um esquecimento, eu não tive nada. Nada. Com quantos anos? Tô com 39 hoje, com 37. Você teve AVC num momento que é incomum a pessoa conseguir Sobreviver, sobreviver, né? total. E sem nenhuma sequela. Sem nenhuma sequela de nada. Tanto que eu fiquei um mês ainda esperando o sangue, porque na cirurgia eles tiraram uma boa parte do sangramento. Só que não pôde tirar tudo, porque o corpo tem que absorver, né? Então eu tive que ficar ainda um mês, faço tratamento até hoje, mas totalmente 100%, estou totalmente sem remédio, sem nada. E logo depois tive o AVC, aí depois de alguns 6 meses eu fui para os Estados Unidos, estava com muito medo de viajar para os Estados Unidos, tanto é que eu converso com o meu médico via WhatsApp direto, ele falou: Felipe, pode ir porque você tá zerado, não teve mais nada, foi um momento que a veia estourou e ela fechou, tanto que hoje eu levo vida normal, levo vida totalmente normal. Tive umas mudanças, tive que ter mudanças, tive mudança de trabalho, pegar um pouco mais leve, tive que ter mudanças de alimentação, tanto que eu tinha um grau de esteatose 3, fui para um grau de esteatose 1, então mudei bastante. Tava com o personal, só parei um pouquinho porque ele precisou também fazer uma cirurgia, e nesse meio do caminho minha esposa também fez uma cirurgia também, então é agora que eu vou começar a voltar novamente. Mas foi um período bem de ensinamentos e de preocupações, né? Preocupações por conta da saúde e ensinamentos que a vida e a empresa anda totalmente sem você, independentemente. E o que ficou de ensinamento pra você? Que a vida é muito curta. Você tem que aproveitar cada dia a mais. Eu já tinha aprendido isso com meu pai, quando ele faleceu, porque eu tinha visto meu pai meio-dia, 2 horas da tarde ele estava morto, e comigo foi assim. Tava um dia antes em BH, questão de, na hora do almoço, de acabar de almoçar, em questão de 5 minutos, eu tive uma dor de cabeça forte e veio o AVC. E aí você passa 1000 coisas na sua cabeça, porque quando a médica chega pra você e fala assim na frente da sua família e de você, você tá com a cabeça ensanguentada, o que você pensa? Morri. Só falei pra ela uma coisa que eu falei pra ela: faça o que der, por favor. E aí já logo correu tudo, então foi isso que passa na cabeça, que a vida é muito curta. Então você tem que aproveitar, tem que aproveitar ao máximo as oportunidades que aparecem, tudo. Isso eu levo hoje pra minha vida. Dar amor às pessoas que você tem que ter do seu lado, e aprender que a vida anda, a vida, quando eu falo, vamos focar nessa parte de empresarial, ela anda sem você. Ela anda sem você. Isso eu consegui formar uma equipe boa que consegue gerir meu próprio negócio sem eu estar muito próximo. Quando você acordou ali que você fez a cirurgia, você lembra desse momento? Quando eu acordei, sim, Lembra. Aí você chegou à conclusão que tinha dado certo já? que eu voltei. Mas eu tinha muito medo, porque sempre me falavam que 48 horas depois poderia ter um outro. Ah, tá. Então, nesse momento, tanto que eu estava tanto em pânico que deixaram a minha esposa ficar na UTI.
Tudo bem, ela pode ser da área da saúde, como ela é dentista, tudo, deixaram ela ficar na UTI comigo, porque não podia. E aí, nessas 48 horas, eu confesso para você, eu entrei em pânico, tive que tomar remédio, mas quando eu me vi assim, vivo, sem nenhuma sequela, braço mexendo, lembrando de tudo, eu agradeci muito. Porque na hora que eu tive, eu senti minha mão esquerda perder força e a língua começar a enrolar. Aí eu falei, agora já era. Com 37 anos, praticamente já era. Meu pai acabou de falecer e eu tô indo junto. Mas não, pelo contrário. Consegui dar a volta por cima e quando eu acordei, eu tive essa sensação. Tipo assim, passou, vida nova. Tanto que é até engraçado falar isso, mas amanhã fazem praticamente 3 anos que eu tive ele. Dia 15 de agosto. Foi no domingo. Ó. Cara, forte esse negócio, eu não sabia disso, não. Foi bem forte. Foi um ano assim, desde felicidades, por o escritório crescer. Nossa, teve uma ascendência ótima. Eu formar a equipe. Aí veio o falecimento do meu pai. Tinha casamento marcado para logo em seguida. Quase um ano depois, um pouquinho depois. E aí, quando eu ia casar, 2 meses eu tive. Ah, então foi antes de você casar. Foi praticamente E aí antes de depois casar. você casou, você te adiou o casamento? Não adiamos nada. Não adiamos nada. E- Falei, nós vamos casar, ponto final. E aí eu fui e casei. E que é ficar um mês no hospital? Cara, horrível. Você ficou quantos dias na UTI? Fiquei praticamente 2 semanas. E depois eu mais uns 10 dias por aí no quarto. Mas pra fazer toda a parte de exames, exame cerebral, pra ver como que tava, se tinha algum problema, se não tinha. Exame cerebral eu fiz um monte, pra falar a verdade. E aí fui liberado do hospital, fui pra casa. E aí eu saí com uma dor na coluna violenta, né? Porque você não consegue fazer nada, você não pode levantar. Na UTI mesmo, como tive a cirurgia pela perna, né? Eu fiquei praticamente 48 horas com a perna amarrada na cirurgia. E aí quando eu saí do hospital, pra mim foi assim um alívio, porque eu só via praticamente o mundo pela janela do hospital. Quando a fisioterapeuta me levava para dar uma volta, para exercitar um pouco, que aí eu parava e via a rua. Era a única proximidade que eu tinha. E aí, quando eu saí, pra mim foi a felicidade máxima que eu tive. E aí, isso foi numa terça-feira. E na sexta-feira eu quis voltar pra empresa pra dar uma olhada. Aí, quando eu voltei, fizeram uma puta festa quando eu cheguei na empresa. Aí isso te emocionou. Muito. E me emociona até hoje, porque eu vejo de tudo que eu passei de lá até aqui. Do AVC até aqui. E não vou te falar que eu não tenho medo ainda, tá? Às vezes bate o medo. Não, mas pra mim é que nem o câncer, né? Porque eu É, tive câncer em 2018, sim, né? Então, tipo assim, o câncer não sai de dentro de você, sim, essa é a verdade. sim. Então, tipo assim, eu ainda faço acompanhamento e cada vez que eu vou no AC Camargo, né, passar pelos exames lá de rotina que eu tenho que fazer, sempre fica aquela preocupação, né? Tipo, eu vejo uma pinta, que o meu câncer foi melanoma, né? Então, eu vejo uma pinta, aí, pô, aí eu já tive que fazer 2 pequenas cirurgias para poder tirar ali 2 pintas suspeitas, entendeu? Então, tipo assim, sempre tem uma coisa ali, uma emoção, Uhum, entendeu? sim, Então, você sempre fica naquela coisa assim, tipo, beleza, tal, né? Tô bem, tal, mas nunca sai de você. Mas ao mesmo tempo também é aquilo que você falou, né? Tudo na vida é um aprendizado. sim. Total. Total. Que hoje em dia ainda, quando eu até falo pra minha esposa, em algum momento, tô com dor de cabeça, todo mundo fala, "Ai, vai medir a pressão." Falei, calma, gente, não é assim. Mas você tinha pressão alta? Desde os meus 30 anos. Tomava remédio desde os meus 30. É hereditário. Tanto que, isso é até engraçado de falar. Antes de eu ter o AVC, minha pressão sempre foi 14/10. Depois do AVC é 12/8. Minha pressão não tem mais nada. Ela é inteira. Tomo remédio frequentemente, todo dia,
Mas minha pressão é estável totalmente. Não tem uma mudança de nada. De 6 em 6 meses, estou fazendo todos os exames. Todos. Não dá nada. Só dá melhoras, graças a Deus, nos meus exames. Mas é tenso. E você falou sobre a questão do seu estilo de vida, né, em relação ao escritório e tudo mais. Você acha que às vezes a pessoa precisa passar por algum fator assim muito forte para ela poder entender algumas coisas em relação ao papel dela dentro da própria empresa? Na maioria dos casos, sim. Não deveria. Não deveria. A pessoa por si própria deveria aprender que dá para você gerir uma empresa sem virar o mundo, sem virar workaholic, sem deixar sua vida pessoal de lado. Mas no meu caso foi pela dor. Eu deixei minha vida muito pessoal de lado para cuidar do escritório. Principalmente numa pandemia que você trabalhava em casa, praticamente, acordava às 7 horas da manhã com uma mudança de uma legislação e ia dormir 10 horas da noite, 11 horas, falando com o cliente ainda. Então, e aí acordava de manhã com uma outra legislação mudando de novo, cliente no seu ouvido. Então foi literalmente pela dor. Totalmente pela dor. E aí eu comecei a puxar um pouco o pé. E também a pandemia as pessoas comiam mais, né? Elas Totalmente errado. bebiam, né? Então tinha todo um estilo de vida também que não favorecia, né? Comia toda hora, era iFood toda hora, era tranqueira, e aí vai. Exercício físico Zero. zero, né? Porque às vezes nem uma caminhada, às vezes a pessoa mal saía na rua. Imagina, no condomínio que eu morava, caminhar ali não dava nada. Então a gente meio que puxou e aí foi indo, né? Comendo besteira, perdendo os horários, porque às vezes os clientes te procuravam depois do almoço, porque eles também dormiam até tarde, né? Então você também dormia tarde, perdia totalmente os horários, né? Se perdeu-se tudo na pandemia. Então foi tudo uma junção, né? Desses pontos. Aí beleza, passou tudo isso aí, você sobreviveu, estamos aqui, esse Graças a bate-papo, Deus. né? Entrou na mentoria, Sim. começou a mudar muita coisa e tal. E o que você vê pro futuro, cara? Cara, vejo pro futuro, assim, eu vejo cada vez mais crescendo o escritório, e eu cada vez mais entrando no mercado digital. Já tive oportunidades e convites para dar cursos, que eu ainda estou pensando. Não falei nem que sim, nem que não, mas já tive oportunidades para dar cursos online, principalmente na parte de gestão. E dentro do meu escritório hoje, eu atendo, digamos que 60%, 64% área médica, área da saúde. Então, querem que eu foque bastante nessa parte de gestão de consultórios, área médica, área financeira. O quanto o fato da sua esposa ser dentista ajudou nesse caminho aí para atender esse tipo de mercado? Ajudou bastante. Eu já tinha, para falar a verdade, uma boa parcela, e por ela ser também da área, tudo, veio bastante para mim. Trouxe bastante clientes assim. Onde que é o consultório dela? No mesmo prédio que o meu. No Ipiranga, na Bom Pastor também. Entendi. Ela tá de um lado da andar, eu tô do outro. A Entendi. clínica dela fica de um lado e o meu escritório fica do outro. E como é trabalhar assim, próximo da esposa? Super normal, porque eu nem vejo ela durante o dia. Só vejo ela na hora do almoço e quando a gente vai embora para casa, porque eu mal vou no consultório e ela mal vai no meu escritório, porque é uma correria doida. E também, às vezes, ela tá muito fora também, porque ela dá muita palestra, dá muita aula. Qual que é a especialidade dela? Não. Ela é odontopediatra Ah, tá. e especialista em sedação e pacientes especiais. Então, às vezes, ela tá dando aula em Curitiba, BH, ou ela tá indo para fora do país. Aí, quando ela vai para fora do país, aí eu acompanho ela. Quando é mais interno, não. Entendi. Então ela tem uma agenda bem intensa, né? Muito, pra falar a verdade. Muito intensa. E aí ela atende nos pacientes especiais, que tipo de paciente? Todos. Todos. Desde uma síndrome de Down até uma paralisia. Entendi. Todos. Qualquer tipo de paciente especial ela atende. E dá aula também sobre isso. E sedações também, ela é especialista em sedação. Porque a maior parte das vezes esse paciente precisa de sedação. Precisa de uma sedação. Ou uma sedação de óxido nitroso, que é o que ela usa, ou uma medicamentosa. E aí, quando vê que o paciente está num estado muito avançado, que não consegue
fazer em consultório, leva-se para o centro cirúrgico. E aí ela opera em hospital. Aí a cirurgia vai se perder de vista de horário, né? Então é uma vida bem corrida dela, assim. Então por isso que a gente mal se encontra durante o dia. A gente vai trabalhar junto e volta junto, mas durante o dia a gente mal se fala, assim. Entendi. E aí tá, vai voltando a falar da Império, né? A gente tá falando sobre a questão de objetivos, né? Sim. Você tem algum grande sonho, assim, que você olha, assim, cara, chegar nesse ponto aqui, eu atingi meu grande objetivo? Em termos de tamanho, em termos de faturamento, em termos, sei lá, você estabeleceu alguma coisa nesse sentido? Eu estabeleci sim, e assim, minha meta, eu sempre visei, eu vou ser bem sincero que eu vou te falar, sem puxação de saco, eu sempre visei muito você. Não chegar onde você chegou, mas assim, chegar próximo. Eu gostaria de ter uma empresa com bastantes funcionários, uma empresa grande de clientes, e chegar nesse ponto de também ter uma parte de aula, tudo. Já coloquei isso em metas, escrevi isso em metas, pelo menos em 1 ano e meio eu já quero já estar num outro patamar de empresa, de um monte de coisa. Isso tá bem escrito nos meus docs. Que loucura isso, hein, velho? Se você soubesse o trabalho que dá isso Eu aí. sei, cara, mas é uma coisa que, assim, pra mim, eu me espelho muito em vocês. Eu sempre te Uhum. falei isso. Isso sem puxar saquismo, porque eu odeio isso, mas eu me espelho muito. Desde a sua história lá de trás, é uma coisa que eu sempre quis. Ter um escritório e também pela minha esposa também dar aula, eu sempre gostei dessa parte. Então, sempre quando precisa explicar alguma coisa, eu sempre tô lá e tentando explicar de uma forma melhor. Mas por que daqui 1 ano e meio? Porque eu ainda preciso estruturar pelo menos mais 2 áreas lá dentro da minha empresa, que eu ainda quero deixar ela redonda. E aí eu consigo me libertar um pouco mais e focar só nessa parte de cursos, um pouco mais nessa área, assim. Eu quero fortificar bem o escritório na parte de BPO financeiro. A gente tem hoje BPO financeiro, mas é uma coisa que eu quero ainda fortificar ele no mercado ainda. Porque você vê que o mercado é aquecido para você no BPO? Sim, tem bastante procura. Tem bastante procura de BPO financeiro. Isso começou sem a gente até querer fazer, tá? O BPO financeiro na época. Foi uma oportunidade que apareceu já 1 ano e pouquinho. Foi uma indicação que teve de um contador que largou. E aí, como eu conhecia a diretora da empresa, ela falou: Felipe, você já trabalhou comigo, toca a empresa. E aí foi de uma, foi para outra, e começou aí o BPO financeiro e começou a crescer. E aí a gente tem uma demanda, então eu quero deixar essa parte bem fortalecida. E a outra área seria a parte de registro de marcas, essa parte que eu queria me deixar também bem fortalecida, para depois aí eu focar na parte de educação. Por mais que já tinha recebido já convites para começar já para o ano que vem, logo no primeiro semestre eu ainda estou repensando sobre isso. Você parece ser muito calmo, né? Depende do seu ponto de vista. Eu sou calmo, mas eu sou um cara muito agitado. Eu sou ligado no 220. O que me desligou um pouco foi o AVC. Mas eu sou um cara ligado no 220. Eu sou um cara que eu não consigo. Se eu tenho uma tarefa para fazer, enquanto eu posso demorar, falar, daqui a pouco eu faço, mas eu preciso resolver aquilo. Então, eu não sou um Mas cara. fica te incomodando? Me incomoda. Me incomoda e muito até. Muito. Mas você acha que isso tem a ver com alguma coisa, com TDAH, alguma coisa assim? Não, Não, é seu mesmo. não, é meu mesmo. É meu particular mesmo. Eu preciso resolver. Eu não gosto muito daquelas pendências. Eu não consigo resolver hoje, tá bom. Então daqui a amanhã nós vamos resolver. Mas eu sou ligado no 220. Tanto é que no escritório o pessoal fala que eu não consigo ficar, às vezes, parado na mesa sentado. Às vezes eu tô tomando café, aí eu volto, vou pra sacada, falo com algum cliente, volto. Mas eu sou um cara bem agitado. Sou E, calmo assim pra falar um pouco, mas eu sou um pouco agitado. mas para falar, você sempre foi calmo assim. Sim, sim.
E como canalizar essa agitação toda para fazer as coisas acontecer? Pessoas que são muito agitadas, muitas vezes elas são muito dispersas. Então, eu era muito disperso. Aí depois eu comecei a tentar me concentrar. O que eu faço? Eu paro um pouco durante a noite, tento me concentrar um pouco. Não faço uma meditação porque eu não consigo fazer, mas eu tento conversar comigo mesmo, com o meu próprio eu. E eu vou tentando meditar um pouquinho internamente, leio um livro. Isso não é uma meditação? Não sei, porque eu nunca fiz uma aula de meditação, mas eu fico tentando conversar comigo mesmo, com eu mesmo, com o Felipe. Toda noite eu faço isso. Tipo, conversando mesmo, assim? É, tipo, o que tem pra melhorar, o que tem que se acalmar. Às vezes eu tô muito agitado, que aí eu percebo que eu tô muito agitado. Porque, querendo ou não, o médico também tirou todos os remédios de ansiedade. Então, às vezes eu percebo que eu tô muito agitado, dou uma parada. Porque Aí antes você tomava. tomava após o AVC, sim, muito. Só que aí depois, Aí no longo prazo, isso... de uns 3 meses pra cá, praticamente ele tirou todos. Praticamente não, ele tirou todos os remédios. Foi Esse- desmamando até... Foi desmamando. Aí chegou no final, ele desmamou de vez. Não tive nada, nenhuma crise, nada, mas aí é que você vai aprendendo com você mesmo a se lidar. Você tá agora ansioso, então vamos ver o que tá acontecendo. E eu sou um cara de conversar muito com a minha esposa. Então a gente vai meio que lidando essa parte. E aí eu vou automaticamente, quando dá umas 10 horas, 10 e meia, eu dou uma parada no celular já também. E já fico mais tentando me concentrar. Por isso que eu falo que não chega a ser uma meditação. Mas eu dou um próprio. Mas você consegue dormir. Consigo dormir. Consigo, mas não muito rápido. Por causa dessa aceleração. É, eu não consigo Mas dormir. você fica pensando em coisa do escritório, assim? Fico pensando em coisas que eu tenho que fazer. Amanhã. Por Coisa que exemplo, eu tenho pra vir docs aqui. pra vir aqui. Dormi bem essa noite. Mas já acordei ligado no 220. Tanto que de manhã eu nem ia para a empresa. Aí eu falei, se eu ficar em casa sozinho, é pior, que eu vou ficar muito nervoso. Fui para a empresa de manhã. Aí acontece um fato, acontece outro, fiz reunião com o funcionário, tava a equipe 100% no escritório hoje, aí fiz a reunião com a equipe, reunião breve de 20 minutinhos ali, almocei, passei em casa e vim pra cá. Foi o que eu fiz. Se eu ficasse sozinho em casa, pode ser que eu ia ficar pensando, nossa, o que vai ser de pauta, o que nós vamos falar, o que a gente não vai falar. Mas o fato, por exemplo, de você tá totalmente fora do seu controle, por exemplo. Você não sabia que a gente ia conversar, tipo, você me perguntou. E eu Sim, falei assim, cara, perguntei acho que 2 vezes até. eu falei, cara, só vem. Não, mas, não, cara, só vem. Deixou muito ansioso. É, Porque é aquilo, é o que você falou no começo. É melhor ser uma coisa assim, leve, do que ser uma coisa programada. Que acho que é até um pouquinho pior e fica muito engessado. Mas me deixou preocupado, porque eu não sabia o que a gente poderia falar. Eu também, como eu te falei, eu sou um pouquinho ansioso, então você até mesmo fala pra mim ser muito ansioso, calma. Então, assim, você fica naquela, o que ele vai perguntar, o que não vai, se pergunta aquilo, o que eu vou responder. Então, você fica meio que nessa agitação. Mas nada fora do sim, controle, assim, nada sim. fora do controle, tanto que Uma ansiedade natural, também fico natural. ansioso, entendeu? É que assim, eu estou sobre o controle porque o ambiente é meu, né? Então. Então você vê, tipo assim, até 2 minutos antes da gente começar, eu tava lá e Sim, tal. Só que sentamos e começamos. E, tipo assim, foi basicamente eu nem isso. falei pra você assim, vamos começar. Não, Eu olhei pra câmera e fez aqui, sim. já pra mim, e eu comecei a falar. E você falou, cara, o cara não vai nem. Na minha cabeça eu penso assim, me colocando no lugar do convidado, né? Tipo, ele nem falou nada, vamos começar, já começamos. Mas porque você tá num ambiente seguro, Sim, mas obviamente se eu fosse também ser entrevistado num podcast, que uma pessoa que representasse tanto pra mim e tudo sim, mais, eu também ficaria ansioso, lógico, obviamente, né? lógico. Tanto que isso eu até conversei ontem. Eu falei, eu estar de frente para uma pessoa que eu considero, é, digamos assim, meu ídolo. Você fica muito nervoso no momento.
Só que aí você vai tentando dar uma... É o que você falou, você vai quebrando o gelo, vai indo. No começo eu tava mega pilhado aqui, mas depois vai quebrando o gelo. Mas essa parte de você sentar com alguém que você gosta muito, assim, te dá uma sensação Cara, vamos lá. apreensiva, assim. Você fica meio apreensivo, putz. Mas vamos lá. Você tá conectado a mim dentro da Sim, mentoria. sim. Então, tipo, isso não mudou nada? Mudou muito, muito. Você pode ver que no começo da mentoria, nas primeiras aulas de mentoria presencial, eu era um cara muito mais fechado. Total. E eu vou até compartilhar uma coisa com você. Quando você veio a primeira vez, eu falei assim, cara, esse cara vai perguntar muito. Porque eu já tinha percebido antes em você Sim, todo um nível de ansiedade. sim, Só que no primeiro encontro, você não perguntou nada. sim. Eu falei, cara, cadê o cara que ia perguntar? Não, E isso eu tipo, também senti. Não foi só você, porque eu vim pilhado com um monte de coisa. Mas eu quis ficar focado entendi. no que você estava falando, no que era o Mas momento. mas é seu mesmo, assim, fazer essa leitura do É ambiente, meu, assim? É. é meu. Leitura do ambiente, conhecer, e depois você pode ver. Depois eu fui me soltando mais. Sim, total. Totalmente que no último curso que a gente fez de liderança para líderes, eu me soltei bastante até. Sim, claro. Então, assim, isso é automático. Isso é bem automático. Primeiro é tipo aquele caso, você vai conhecendo o ambiente, vai conhecendo, porque uma coisa é conhecer você, rede social. Uma coisa é conhecer você pessoalmente. Uma coisa é você conhecer a Fernanda, rede social. Uma coisa é você conhecer a Fernanda pessoalmente. E aí você vai conhecendo o ambiente, conhecendo as pessoas. Eu era totalmente fechado. Então as pessoas chegam para mim e falam assim: nossa, você é muito sisudo, você é muito sério. Mas eu não sou. É o meu jeito. Até eu criar com a pessoa uma leve intimidade, aí eu vou indo. Tanto que na mentoria eu tinha 1000 perguntas, mas estava tudo na minha cabeça. E se você percebeu, eu vou anotando tudo. Sim, 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 Eu sim. não deixo passar nada. Eu vou anotando tudo, ou se alguém falar comigo, eu já converso na hora, mas estou sempre ali anotando. E falando sobre a mentoria, qual é o nível de importância que você vê, por exemplo, da mentoria para o seu desenvolvimento como empresário? Total, total. A mentoria, desde o começo, ela vem me ajudando em todos os sentidos. Em questão pessoal, em questão de trabalho, de troca de informações, que é o networking, que para mim é excepcional. Hoje em dia eu converso muito com 2, 3, 4 pessoas, que eu tenho esse contato diário, a gente sempre está trocando ideia. Que inclusive às vezes faz coisas juntos ali, né? Sim, Faz conteúdo em conjunto. sim, às vezes troco uma ideia com o cliente, faz um cliente em conjunto ali alguma coisa, mas tem me ajudado e muito nessa parte, tanto de crescimento pessoal como crescimento profissional. E entender algumas dores que eu tinha, que eu não entendia o porquê eu tinha, e eu via aquela pessoa falar, meu, aquela pessoa é perfeita. Mas não, quando você bate o olho, a pessoa tem a mesma dor que você. E não mudou nada. Você tá ali para aprender. Você tá ali para crescer. E cada vez mais tentando evoluir nesse ponto. Então a mentoria me ajudou muito e eu falo assim, eu indico para quem quiser. Que a mentoria me ajudou muito nesses dois processos, tanto pessoal como profissional. Nesses dois pontos. Boa. Então vale a pena aquela dúvida que você tava. Total, total. Aquela dúvida que eu vinha com você, putz, Anderson, não sei se é o momento. Até lembro, até falei, não sei, tô com um investimento muito alto para Sim. fazer Uhum. Até porque você também tinha investido também na clínica da na sua clínica esposa, e o né? investimento foi muito alto, porque são 3 consultórios. Então, eu falei, ai, Anderson, eu não sei o que eu faço. E aí você virou para mim e falou assim, veja qual é o momento certo para você. Aí eu falei, não, esse aqui é o momento certo para mim. Eu vou bater na mesa agora e eu vou. Eu vou para frente e vou fazer. Porque minha dúvida já gerou já no summit passado, já. Eu vinha Uhum. falando com você já desde o summit passado. Só que chegou naquele momento eu falei, não, agora vai. Agora é o momento. Tanto que quando eu coloquei o pé a primeira vez aqui na primeira mentoria, eu tremia mais que vara verde. Eu falei, nossa, eu consegui chegar onde também queria estar, que era na mentoria. E como é que você vê agora, né, a Educação criando um espaço novo, diferenciado para receber os mentorandos?
Como é que você vê a importância disso? Saindo aqui da sede da Taxo, né? Sim. Que era um espaço que a gente compartilhava aqui com... Que era o espaço que a gente compartilhava com a operação aqui de baixo, Sim, né? você tinha operação no fundo É, e a gente ficava mais na frente, isso. tendo aula. E às vezes também a aula era direto, tudo. E lá agora é um espaço só nosso, Aham. praticamente. E é um espaço maravilhoso. Que você tem tudo ali também, tudo ali perto. Então, o espaço para mim foi a melhor sacada que você teve de separar a Tactus da educação de lugar, né? Basicamente, né? Foi a melhor sacada que você teve. Porque lá é um lugar, acho que meio que só nosso. Aqui tá a operação sua. Uhum. Aqui tá o seu escritório. Tá a sua contabilidade. E lá só vive da parte de educação. Então foi uma grande sacada, essa parte aí. Eu adorei lá. O curso que eu fiz de liderança para líderes, nossa, não tenho o que falar do lugar. Ó. Cara, a gente falou sobre o futuro, né? A gente falou sobre o que aconteceu no passado, né? Qual é o momento que você está vivendo hoje? Cara, meu momento. Primeiro sobre a ótica empresarial, a gente já teve até um overview, né? Que você falou que está crescendo, Sim, já conseguiu 60 clientes esse ano, está buscando 100 e tudo mais. Falou que está evoluindo a questão das áreas, né? sim, Que sim, está sim. indo muito bem. Mas você, como pessoa, qual é o momento que você está vivendo, cara? Cara, eu tô vivendo, acho que um momento de felicidade, assim, por eu estar vendo que tô conquistando tudo isso. Um momento pessoal meu que eu acho que assim, que até o momento que a gente tá tentando, eu quero ser pai e tudo, o momento que a gente tá tentando essa passagem, que é um momento meu também de felicidade, logo, logo, se Deus quiser, a gente vai conseguir. E é um momento que, assim, eu tô vivendo mil maravilhas, assim, mil maravilhas mal de dizer, porque eu tô realizando tudo que eu gostaria de ter realizado já um tempo atrás e hoje eu tô realizando em todos os sentidos. Lógico, todo mundo tem problemas, todo mundo tem problemas. Assim como você tem, eu também tenho, todos têm. Mas a gente consegue dar uma driblada nesses problemas, colocando na balança o que é felicidade e o que é problema. Com certeza a felicidade está sendo bem maior do que os problemas que a gente está enfrentando, como todo mundo está enfrentando hoje em dia. Então, para mim, isso está sendo de grande valor. E para a galera que está hoje no mercado, que tá patinando muitas vezes, enfrentando um monte de dificuldade, às vezes não consegue sair daquele aspecto operacional, né? Às vezes fica realmente até desanimado com tudo isso e tal. Que mensagem você deixaria para esse pessoal? Cara, focar em estudo cada vez mais, focar em pessoas que estão no mercado, que estão em evidência, no caso seu, no caso da H, e focar em ferramentas, principalmente. Ferramentas que vão te deixar cada vez mais livre, cada vez mais seguro para você partir para um mundo digital. E que, assim, nada é impossível. O que você quer, você vai conseguir. Pode até ser um ditado, assim, algo subjetivo. Mas o que você quer, você consegue. Só você ter perspectiva, perseverança e objetivo. E fé naquilo que você quer, que você vai conseguir. E lógico, em paralelo a isso, novamente falando, focando em ferramentas. Ah, mas eu não tenho investimento. Tá, então investe no que dá. E vai indo aos poucos. O mercado contábil está em evolução. E quem não evoluir, quem não sair da caixinha, pensar fora da caixa, vai ficar para trás. E esse ficar para trás é muito perigoso. Porque ou alguém vai te morder ou você vai quebrar. É um dos dois. Isso aí. Muito bem, galera. Com esse nosso nossa dica final aqui do Felipe, a gente entrega para vocês aqui mais um podcast, um conteúdo assim muito rico para você, com a experiência vivida de quem tá ali, sentado do outro lado da mesa, Uhum. enfrentando os mesmos problemas que você enfrenta, também lidando com insegurança, lidando com ansiedade, coisas que talvez você possa achar que é só você que está enfrentando isso, mas todos nós enfrentamos. E acho que a grande diferença está como é que você lida com tudo isso. E não quais são os problemas que você vai enfrentar. Porque se é uma coisa que você pode ter plena certeza, é que problemas não faltam dentro da contabilidade. E vai ter pro Mas resto da vida. resultado também não falta. Para quem sabe lidar com tudo isso.
E problema vai ser pro resto da vida. O resto da vida. Quanto A vida mais é assim. você cresce, mais problemas você tem em todos os sentidos da sua vida. Exatamente. Crescimento é problemas. Exatamente. Então não existe milagre, né? A Nem gente fórmula não pode mágica. enganar, fórmula mágica e tudo mais, e essa é a verdade. Amigo, Obrigado. muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. Tamo mesmo de junto. coração. Tamo junto. Obrigado, viu? Agradecer você também que esteve com a gente e até um H Podcast.